o Supremo Tribunal Federal formou maioria para rejeitar denúncia contra o senador Ciro Nogueira. Quem tem os detalhes é ele, direto da capital federal, o Bruno Pinheiro, está de volta para detalhar essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Pois não, Bruno? Repercute e muito, na verdade, viu, entre o senador Ciro Nogueira, ex-chefe da Casa Civil, atual senador da República, que estava sendo acusado, juntamente com outros alvos, de receber de forma ilegal um pouco mais de 7 milhões de reais. Isso foi rejeitado, então, no STF. Acompanharam o relator, o ministro Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, o ministro Luiz Roberto Barroso. Já o ministro Zanin, um dos últimos a chegar na Suprema Corte, se declarou impedido de julgar, de depositar o seu voto em relação a esta ação. Isso é juntamente com o entendimento do ministro Dias Toffoli, na verdade, sobre várias comprovações, vários documentos que foram recolhidos durante este acordo de leniência com a Odebrecht. E aí, na verdade, acabou indicando ali, acusando o nome do senador Ciro Nogueira, e agora foi rejeitada essa denúncia, o que repercute muito, inclusive, nas redes sociais, e justamente esse tipo de comportamento do ministro Zanin ao se declarar impedido, algo que é ligado diretamente à Operação Lava Jato. Se a gente olhar no retrovisor, não muito longe, quando o ministro Zanin foi sabatinado lá no Senado Federal, diversas vezes ele foi questionado se iria se declarar impedido ao julgar algumas ações envolvendo a Lava Jato, e agora este exemplo que nós estamos acompanhando sobre esta resposta do ministro Zanin. Só para a gente finalizar, então, o senador Ciro Nogueira, que estava sendo acusado lá no STF, acabou sendo recusada esta denúncia, que ele havia recebido um pouco mais de 7 milhões de reais de forma ilegal. Vitor Brau. Ok, valeu. Bruno Pinheiro, obrigado pelas informações. Até mais tarde, Bruno. Agora, José Maria Trindade, a gente vê uma sequência de decisões, né? Invalidando ou pelo menos anulando, absolvendo tudo aquilo que adveio da Operação Lava Jato, e essa decisão aí também vem na esteira disso. Será que isso tem um efeito também para o futuro, Zé? Será que essa sequência de derrotas da Lava Jato na Justiça acaba inibindo a formação de outras frentes de investigação, inibindo a própria ação do Ministério Público, no sentido de que parece muito difícil enfrentar a corrupção, enfrentar crimes do colarinho branco, que o sistema político e judiciário brasileiro acaba atando as mãos e inibindo que esse trabalho vá adiante, Zé? A política venceu e mandou um recado muito duro aos operadores do direito. Os políticos são fortes e vingadores. Então, quem era juiz, quem era Ministério Público, estão sendo ameaçados com possibilidade até de cassação e prisão. Um já foi cassado, Deltan Dallagnol, né? Então a política colocou a faixa. Há uma frase muito conhecida aqui que diz o seguinte: quem morre de véspera é o peru, se referindo exatamente à véspera de Natal, né? Porque, na verdade, o mundo muda e aqui por aqui a mudança é muito rápida. Exatamente essa mudança que propiciou isso aí, a rejeição da renúncia. Eu sei de casos aqui no Congresso Nacional em que os senadores já estavam passando para os filhos tudo, o mando político e tal, com a certeza de que seriam presos, com 12 inquéritos abertos no Supremo, naquela história ali da Lava Jato. Não havia escapatória, né? Líderes presos, presidentes de partidos presos, né? E havia uma certeza de punição. Tempos depois, a gente vê exatamente os líderes e presidentes de partidos, como o Ciro Nogueira, vendo os processos sendo arquivados. Antes não, era tudo condenado, era tudo cadeia. Então, assim, vale como nunca aquela frase da política que quem morre de véspera é o peru, a história é resistir. Os políticos venceram.